Boa noite, irmãos. Nós estamos aqui nessa sexta-feira, mais uma vez em uma live da Igreja Vida na Palavra. Como é que vocês estão? Tudo cansado de ficar em casa já, né? Ansioso para poder estar nos cultos, em comunhão. A gente vai aproveitar mais esse momento, aproveitar mais essa oportunidade de realmente estar na presença de Deus, de estar aprendendo um pouco mais sobre Ele. Amém? Eu gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias, né? Quem tiver com Bíblia aí, fácil. Se não tiver também, pode ficar tranquilo. Lá em 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 7. Diz assim: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Amém? Irmãos, é um momento difícil que a nossa nação tem passado, um momento difícil que o mundo tem passado, mas graças a Deus, por estarmos nele, por andarmos por fé, nós temos crido que tudo isso também vai passar, né? Nós cremos que Deus ele tem um grande propósito com tudo isso, e toda a ansiedade, tudo que nós temos visto as pessoas sofrerem assim, eu creio que é em vão, que nós podemos depositar tudo isso em Deus, né? Como ele diz no versículo ali, lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado da gente, sabe? Graças a Deus, nas nossas casas não tem faltado nada, não tem faltado comida, não tem faltado realmente, a gente não tem tido nenhuma necessidade. Então, que nós possamos agradecer a Deus todos os dias, não somente hoje, não somente amanhã, seja o tempo que for que durar essa quarentena, que nós possamos agradecer a Deus e orar para que Ele possa entrar com providência na nação, orar para que Ele possa cuidar dos nossos governadores, do nosso presidente, orar para que Ele possa cuidar dos nossos prefeitos, né, do prefeito da nossa cidade, dos prefeitos das cidades vizinhas. Amém? Orar para que Ele possa cuidar do mundo. Agora a gente vai cantar 2 louvores, o pastor pediu. E eu gostaria que você nesse momento se entregasse mesmo na presença de Deus. Amém? Essa presença que é tão doce, essa presença que é maravilhosa pra gente. A gente sente muita falta da comunhão, né, de estar com os irmãos. Mas nós temos essa oportunidade de, mesmo online, estarmos unidos em fé. Amém? Vamos lá. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia a Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer Teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia a Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer Teu nome grande
separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Pai, nós nos reunimos aqui na tua presença, Pai, para poder te louvar, para poder te exaltar, Senhor. Nós cremos que tu és o nosso abrigo, tu és o nosso refúgio em tempos tão difíceis, Pai. Nós acreditamos que nenhum mal pode nos atingir, Pai. Nós acreditamos que o Senhor nos guarda, que realmente o guarda de Israel não dormia, Pai. Nós pedimos que as tuas bênçãos, Pai, e teu cuidado venham sobre nós. Que o Senhor nos ensine a confiar em Ti, Pai. Que nós possamos com esse tempo aprender, Pai, a ter fé, Senhor. E ainda mesmo que distantes, Pai, que nós não percamos a nossa essência, Senhor. Quando a música esmorece, o resto desaparece, simplesmente a te mexer. Ansiando oferecer algo de valor, abençoar meu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Imensurável amor, ninguém pode expressar o quanto és digno. Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos querem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa
essência és tu, a essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, pois a essência és tu, a essência és tu, Jesus. La, 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 Boa noite, irmãos. Graça e paz, amém? Estamos aí de novo ao vivo, podendo levar uma palavra de esperança. Quero pedir aí já também perdão para os irmãos de terça-feira, né? Nós tivemos um problema na transmissão, mas não foi culpa de ninguém, né? Acho que era muita gente, né? E tem muita gente fazendo live e tudo. Eu acho que sobrecarregou o sistema aí. Então travou de todo mundo, né? Então a gente acabou não terminando, né, o finalzinho. Eu já estava no final da mensagem, né? Não deu, porque eu já estava entrando na parte da oração. Mas graças a Deus nós podemos estar novamente aí junto, podendo ministrar uma palavra de conforto nesse momento da crise, né? Então eu acredito, a gente sempre falava isso na época que teve há uns anos atrás aí a crise. Então a gente falava assim que nós não estamos em crise, nós estamos em Cristo. Então quem está em Cristo não está em crise. E nós cremos que no meio da adversidade é onde Deus ele se manifesta. No meio da luta é onde Deus ele se manifesta e opera em nós. E é interessante que a gente sempre fala isso, como eu falei da outra vez, né? Todas as vezes que o povo de Israel pecava, né, enquanto eles ainda não tinham governo, Deus levantava um juiz. E aí o juiz julgava a causa, dava livramento, o povo ficava na bênção, passava um período, esquecia de Deus, voltavam às velhas práticas que desagradavam a Deus, os inimigos vinham e novamente o povo clamava, e ainda assim Deus, na sua infinita misericórdia, porque Deus é assim, as misericórdias do Senhor, elas não têm fim, né? Deus é misericordioso. Então aí o povo clamava, e aí Deus levantava um outro juiz, e aí assim sucessivamente, né? Dava livramento e a mesma coisa. Isso é natural, né? É o ser humano. Então eu acredito que nesse momento da crise, é o momento da reflexão, como o Guilherme acabou de cantar, né? Estou voltando à essência da adoração, porque a essência é tudo. Então na realidade nós precisamos compreender, né? Qual a essência é essa, né? Demos tanto valor para tanta coisa, transformamos tantas coisas que eram simples, em coisas mais complexas, deixamos, a Bíblia diz que até os loucos Deus se dá a conhecer, e aí a gente criou-se uma complexidade muito grande. Parece que o Evangelho, ao mesmo tempo que ele parece que ele é acessível, mas ele é ao mesmo tempo complicado, a gente acabou meio que complicando tudo, mas o importante é que quando a gente se arrepende, aí como eu falo, né, se vem a prova, vem também o escape, eu acho que é para o momento da reflexão também, é um momento de nós podermos refletir, né, o que nós estamos fazendo, será que nós realmente estamos dando valor, né, ao Evangelho, à palavra, ao lugar do culto, porque a realidade é essa, né, nós estamos voltando à essência, né, do partir do pão, da oração, de casa em casa, né, estamos voltando à essência. Então, porque nós chegamos a um período que nós damos muito valor ao templo, né? As megas estruturas, e quando na realidade isso é essencial, como eu digo, não existe o fruto, não existe a videira, vide, sem a entreliça, a estrutura, já preguei isso na igreja, a estrutura ela é essencial, assim como o fruto. Então a gente não pode desassociar a estrutura, né, do fruto. As duas coisas, você não vai ver cacho de uva no chão. Então, tem que ter a estrutura. Eu tenho aqui, né, onde eu moro, tem um pé de maracujá.
E a estrutura que segura o maracujá aqui é o pé de limão. Ele subiu em cima do pé de limão. Então ele achou uma estrutura. Porque se ele ficar no chão, o bicho vem, né? As pragas vêm e formiga acaba estragando. Porque o maracujá é docinho, viu, gente? A hora que tiver bom aí não, maracujazinho bom, entendeu? Bem docinho. Mas ele precisa de uma estrutura e ele achou o pé de limão. É a mesma coisa, você não vai ver fruto, né, sem a estrutura. A videira, os cachos de uva precisa da entreliça, precisa da estrutura. Então, na verdade, a gente tem a igreja, é um lugar onde a gente se reúne para ler, para orar, para louvar a Deus junto, para aprender a palavra. É um lugar da comunhão, é um lugar diferenciado. Mas a minha casa também tem que ser a igreja. A minha casa também tem que ser essa estrutura também, não é só dentro da igreja. Eu não posso ser cristão só dentro da igreja. E quando eu chego na minha casa, eu esqueço de tudo. Eu esqueço de Deus, eu esqueço da palavra, eu esqueço do evangelho, eu esqueço da família. Não. A igreja é a sua casa. E depois nós nos reunimos num local para adorarmos a Deus. Mas ela começa em casa. Mas qual que é o propósito de tudo isso, né? Qual que é o propósito da igreja? É sobre isso que nessa noite eu quero, por alguns minutos aí que nós vamos estar juntos nessa live, né, ao vivo, eu quero ministrar no teu coração, quero falar com você. Então eu quero ler um texto que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 4, né, se você puder ir abrir na sua Bíblia, que está em casa aí, nos acompanhar. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, versículo de número 31. Diz assim: e depois de orarem, tremeu o lugar que estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Da multidão dos que creram, era a mente e o coração. Ninguém se considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo que tinham. E com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras, casas, as vendiam, traziam o dinheiro da venda e os colocavam aos pés dos apóstolos, que os distribuíam segundo a necessidade de cada um. Amém? Vou fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, que o Espírito de conhecimento e de sabedoria venha sobre nós essa noite. Que o Senhor fale com a tua igreja, fale com aqueles que estão nos ouvindo, Pai, os que estão mais perto, os que estão longe. Fala, Pai, em nome de Jesus, independente daquilo que a pessoa professa, Pai, da sua religião, mas eu creio que a única religião viva e verdadeira, Pai, é nós amarmos a Ti sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Portanto, Pai, em nome de Jesus, eu peço nesse momento que o Teu Espírito alcance a cada um. Que o Senhor possa desde já, Pai, se há alguém que está me ouvindo, Deus, aonde quer que ela se encontre, nesse Brasil afora, ou até mesmo fora desse país, que o Senhor possa trazer paz, possa trazer consolo, que o Senhor possa estar repreendendo a ansiedade, o medo, a depressão, Pai, o pânico. Meu Pai, em nome de Jesus, porque há conspiradores que criam teorias, Pai, que deixam as pessoas desesperadas, mas eu quero neste momento trazer um alento, quero trazer paz, quero trazer consolo através do Espírito do Senhor, que alcance esta pessoa através da Tua palavra. Então, meu Deus, em nome de Jesus eu te peço que esse momento seja um momento abençoado, um momento de paz, um momento de alegria, um momento de consolo e de felicidade ao coração da Tua igreja, no nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Amém, irmãos? Bem, qual é o propósito, né, amados, da igreja? Por que tem que haver a igreja? Qual que é o propósito? Qual que é o sentido de tudo isso? Ainda mais hoje, né, nos dias que nós nos encontramos, né? Qual que é o nosso propósito? E então, tem alguns versículos aqui que eu gostaria de compartilhar com você a respeito disso. Olha para você ver. No versículo de número 31, no capítulo 4, diz assim: depois de orarem, tremeu o lugar que estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus.
Amados, a igreja somos nós, mas a igreja ela deve ser segundo a vontade de Deus, e algumas características essenciais da igreja atual, ela tem que estar, né, à luz da igreja primitiva, que é a nossa referência. A igreja primitiva, ela serve de referência para nós, para a igreja atual de hoje, principalmente dentro desse contexto que nós nos encontramos. Então vamos lá, no versículo de número 31, diz que eles estavam reunidos, depois de orarem, tremeu o lugar onde eles estavam reunidos. Aonde eles estavam reunidos? Nas casas. Eles estavam reunidos na casa. Então, primeiro, irmãos, oração. A oração é a base para uma igreja, para tudo que nós formos fazer. Sem oração não existe poder. Não existe poder se não houver oração. A igreja, ela precisa estar orando para que ela seja cheia do poder. Então olha para você ver, a Bíblia diz que depois de orarem, tremeu o lugar onde eles estavam reunidos. E a Bíblia diz que eles foram cheios do Espírito Santo. A Bíblia diz no início, lá do livro de Mateus, que a Bíblia, quando diz que Jesus pega os discípulos e envia de 2 em 2, pega 70 mais os discípulos, e manda de 2 em 2 indo pregando o Evangelho, curando os enfermos, expulsando o demônio. A Bíblia fala assim, olha, eis que vos dou a autoridade. E aí eles foram, começaram a curar enfermos, começaram a expulsar demônios, começaram a pregar a libertação aos cativos, e quando eles voltaram maravilhados, falando para Jesus, alguns também virou, mas também nós encontramos alguns que estavam também orando e que não eram dos nossos. E Jesus disse, olha, quem não é por mim é contra mim, quem comigo não ajunta, espalha. Mas a Bíblia não diz que Jesus deu para eles a autoridade? E aí no final do livro de Marcos a Bíblia fala, fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos, também no livro de Atos dos Apóstolos, de poder. Ué, mas eles já não tinham recebido a autoridade para curar enfermos, para expulsar demônios? Aqui esse poder, significa do grego dunamis, que significa poder de dinamite, de explosão. Mas para você acender uma dinamite é necessário fogo. Sem fogo você não acende uma dinamite. Então, quando fica em Jerusalém até que vocês sejam revestidos de poder, até que vocês sejam revestidos de dunamis, de explosão. E quem acendeu essa explosão para que ela acontecesse? O Espírito Santo, que é fogo. Então eles foram revestidos de fogo. E aí a primeira mensagem de Pedro, quando ele sai, logo depois desse revestimento de poder, a Bíblia diz que a pregação dele converte 3.000 almas. Então aí a igreja ela nasce. Mas ainda assim eles também continuaram sendo perseguidos. Eles também tiveram as suas dificuldades. Mas a Bíblia diz que eles iam de casa em casa se reunindo e orando. Olha para você ver no livro de Atos, no capítulo de número 12, versículo 12, diz assim, percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, aonde muita gente se havia reunido e estava orando. Na verdade aqui, percebendo isso, o apóstolo Pedro, ele estava preso, o anjo foi até a prisão, libertou ele da prisão, arrebentou as cadeias, a porta da prisão se abriu, Pedro foi embora pela porta da frente, e aí, aonde que ele foi? Ele foi para a casa de Maria, mãe de João, foi lá porque ele sabia que os irmãos estavam lá fazendo o quê? Orando para que Deus desse o livramento para ele, porque no outro dia ele ia ser sentenciado à morte. Então, o que a igreja fazia? Orava. Qual que é a nossa obrigação? Orar sempre. A Bíblia diz, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito. A obrigação da igreja é estar orando sempre. Não só no momento da crise, mas estar sempre em oração. Agora nós estamos no momento da dificuldade, estamos na crise, agora é que nós devemos intensificar ainda mais a nossa oração. Então agora que nós como igreja precisamos orar mais. Se nós orávamos, precisamos dobrar mais, precisamos estar mais em oração. Então, primeiro, a igreja, o propósito da igreja é orar. E se estamos na crise, orar ainda mais. Amém?
Segundo, no versículo de número 32, diz assim: da multidão dos que creram era um a mente e um o coração. Ninguém se considerava unicamente sua, coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo que tinham. Irmãos, união. A igreja, ela era unida. Eles compartilhavam, ninguém se considerava que possuía alguma coisa, mas eles compartilhavam tudo que tinham. Então veja bem, a igreja desunida, ela é fraca. Por isso que Jesus disse, olha, reino dividido não subsiste. Quando Jesus estava orando, expulsando os demônios, os fariseus falaram, olha, ele expulsa demônio por demônio. E aí Jesus falou, olha, se eu expulso Beelzebu por Beelzebu, então o reino dividiu. Satanás não luta contra Satanás. Olha o que Jesus falou. Nem o diabo luta contra si mesmo. Mas o que nós estamos vendo hoje, irmãos? Essa desunião entre nós. Como se nós pregássemos um Cristo diferente. É lógico que cada um tem a sua linha doutrinária, né? Então, cada um tem a sua maneira de crer ou de administrar, a maneira com que conduz a tua igreja. E eu não estou aqui, não quero entrar no mérito de ninguém, né? Se é pentecostal, se é tradicional. Isso aí para mim não é isso que eu quero dizer agora. Mas eu estou querendo dizer de união. A igreja ela precisa estar em oração e precisa estar unida. Então, uma igreja desunida é fraca. Agora, quando a igreja ela se une, ela se torna mais forte diante dos desafios. Ela se torna mais forte diante do problema. Então, nesse momento agora, independente se é o Brasil, se é os Estados Unidos, se é a Europa, se é, né, a Ásia, e aí para mim não me importa qual continente, mas a igreja de Jesus, né, que ela é, como diz, né, ela está aqui nesse planeta, né, a igreja, ela é transcendental, né, ela não é física, ela é espiritual, ela transcende o espaço físico. Entenda bem, ela precisa se unir para, primeiro, como diz no versículo, né, de número 31, orar. E ser uma igreja unida. Né? A Bíblia diz que se um padece, todos nós padecemos. Não há glória, amado. Não há glória na derrota do outro. Não há glória, irmãos. Não há glória num pastor tendo que fechar a igreja porque não vai conseguir pagar a sua despesa. Não há honra nisso, não há glória nisso. Não há glória, irmão, não há felicidade nisso. Não há felicidade de ver um pastor desesperado. Não há felicidade de ver os irmãos desesperados perdendo seu emprego. Não há glória nisso, amado. Está entendendo? Tipo, não, eu tenho o meu salão próprio, né? Eu não pago aluguel. Fazer o quê? Eu tenho, o outro não tem. Irmão, não há honra nisso. Não há virtude nisso. Então, a igreja, quando ela é desunida, ela fica mais fraca. Você acha que vai ficar forte a igreja, ela tendo esse tipo de comportamento? Não vai. Reino dividido não subsiste. A igreja, ela tem que estar junta. Ela precisa estar unida em oração. Para que Deus, ele dê o livramento. Para que o Senhor possa, irmão, agir, né, de uma forma sobrenatural, para que ninguém nesse momento pereça. Então não há prazer, como diz, na dificuldade do outro. Não há felicidade nisso. Se um se alegra, todos se alegram. Se um chora, todos choram. Se um padece, todos nós padecemos. Irmão, nós somos um corpo. Cristo é a cabeça da igreja. Cristo não é a cabeça da denominação. Cristo é a cabeça da igreja. A igreja, irmão, é um corpo. Então veja bem, se você tiver a sua unha encravada, tá entendendo? E ela estiver bem cravada e inflamada, você vai ter febre. Vai dar íngua. Por quê, irmão? Não vai dar íngua no seu dedo, não vai dar febre só no dedão. Vai dar febre no corpo. Se um órgão, alguma parte do teu corpo tiver com problema, vai dar febre do corpo todo. O corpo todo vai dar calafrio, vai dar calor, vai dar frio, tá entendendo? Vai dar dor de cabeça, você vai passar mal, dá ânsia de vômito, dá diarreia, dá um monte de coisa. Sabe por quê? Porque o corpo está em febre, está febril. Porque o corpo está dizendo o seguinte, alguma coisa não está correta, alguma parte do corpo está perecendo. Se um padece, todos padecem. Se um sofre, todo mundo sofre. Então, e aí? O que a gente faz nesse momento? Se alegra? Festeja?
Não, amado. A igreja de Jesus não é assim. Se você é um verdadeiro cristão, você tem que orar. A igreja de Jesus, ela não é assim. Todos são necessários. Todos têm o seu papel. Todos têm a sua particularidade também, porque ela é pessoal. Louvado seja Deus por isso. Nós não somos feitos em série, nós não somos mecânicos, nós não somos robô. Nós somos indivíduos únicos, uma identidade única. Então, louvado seja Deus por isso. Mas que entendemos que Cristo é a cabeça de um corpo espiritual, de uma igreja espiritual. Então, ore, meu amado. Ore pelos pastores, ore pela igreja. Para que ela não fique desunida nesse momento, mas para que ela se una. Eu fico muito chateado, porque a gente vê pessoas pegando videozinhos pincelados. Tu tá ali, conhece teu pastor, tá todo dia com ele, ouvindo ele todo dia, conhece sua casa, conhece a sua família. Aí mas aparece um cidadão aí com vídeo de 4, 5 minutos que você não conhece a família, não conhece o pastor, não sabe a integridade dele, não conhece. Não estou falando, irmão, não estou aqui julgando ninguém, mas por favor, parece que aí o que ele fala tem muito mais valor do teu pastor que está com você e te doutrina. Aí você começa aquela dissensão dentro da igreja e começa a falar com um aqui, fala com o outro ali, fala com o outro lá. A igreja vai ficando desunida, a igreja vai dividindo, a igreja vai ficando fraca, a igreja vai perecendo. Sabe, irmão? Porque agora aparece um monte de teólogo na internet, um monte de todo mundo que sabe os problemas de tudo, escatológicos então, que entende tudo de fim do mundo. Não, mas olha o que ele está falando. Não é isso, amado. Não é essa a igreja. O cristão verdadeiro, autêntico, não é assim, irmão. Ele ora, ele busca, ele está unido, ele está junto. Sabe, irmãos? A Bíblia diz que todos iremos comparecer diante do tribunal de Deus naquele dia. Ele vai julgar vivos e mortos naquele dia. Irmão, a Bíblia diz que nós somos observadores da lei. Juiz, amado, é Deus. Juiz é Deus. Se a conduta é correta ou não, se a conduta está certa ou não, se o que ele está falando é verdade ou não, amado, ele vai prestar conta para Deus naquele dia. Então, entenda bem uma coisa, não é você, não sou eu. Não, mas não pode aceitar, porque se é a igreja, nós não podemos aceitar, temos que arrancar o joio. Foi isso que Jesus falou para nós? Como igreja? Jesus mandou nós arrancarmos o joio? Jesus mandou nós tirarmos o bode de perto de nós? Não. Ele diz, olha, não separa o joio do trigo, porque senão você vai acabar arrancando o trigo junto, porque o nosso sistema de justiça não é igual de Deus. Nós não olhamos como Deus vê, nós não vemos como Deus vê, nós não julgamos como Deus julga, nós não somos Deus, nós somos observadores da lei, respeitamos todos a lei tanto quanto qualquer um. Então não é a minha obrigação tirar o bode, não é a minha obrigação tirar o joio do trigo, separar eles. Quem vai fazer isso, Jesus disse, que é Deus naquele dia. Ele vai separar os bodes da ovelha, ele vai separar o joio do trigo. Ele, não nós. Então, a minha obrigação nesse momento, como cristão, e não nesse momento, amado, estou fazendo esse ao vivo, essa live aí, porque é a condição que nós nos encontramos agora. Mas isso aí é para quando nós também estivermos reunidos no templo. É para quando nós estivermos lá também, nós continuarmos a tendo esse tipo de conduta. Essa reflexão, ela tem que ficar dentro de nós. Essa reflexão tem que ficar dentro do meu e do teu coração. Qual que é o propósito da igreja? Qual que é o meu propósito? Por que eu estou inserido nela? É isso, meu amado, que nós devemos pensar. É aí que a gente precisa começar a colocar a mão na consciência e começarmos a refletir. Qual é a igreja que eu estou sendo nesse momento? Que igreja, que tipo de igreja que eu tenho me comportado? Presta atenção só para você ver. Então, veja bem, em João 17, 22, Jesus disse assim, olha, eu dei-lhes a glória que em mim me deste. Jesus dizendo, eu dei a eles, falando como se estivesse falando com Deus. Olha, Pai, eu dei a eles a glória que me deste, para que sejam um.
como nós somos um. Olha, amado, Jesus está dizendo, a glória que havia nele, de ser ele e o Pai um, ele deu à igreja. Você consegue entender isso? Você consegue dimensionar isso? A glória de Deus, ela é dada à igreja pela unidade. A Bíblia diz que quando nós formos um, o mundo vai saber que Deus enviou Jesus. O mundo não vai saber que Deus enviou Jesus por causa da placa da minha igreja. Não, o mundo inteiro vai saber que Deus enviou Jesus por causa da igreja Vida na Palavra. O mundo vai saber que Deus enviou Jesus o dia que as placas, os nomes da igreja forem menos importantes do que a comunhão e a unidade. Aí o mundo vai saber que Deus enviou Jesus. Maior é aquilo que nos une do que aquilo que nos separa. Eu sempre digo, olha, eu vejo algumas coisas e eu falo, olha, eu, pastor Tony, Igreja Vida na Palavra, eu não faria isso. Eu, eticamente falando, ou conscientemente falando, eu não faria. Mas também não condeno e julgo, porque não sou juiz. Então eu não vou falar nada. Eu vou deixar Deus julgar, porque eu não quero ser juiz de ninguém. Até porque não me é esse atributo. Então, nós precisamos nesse momento entender isso. A glória da igreja, dada por Jesus, ela está na unidade. Eu dei-lhes a glória que em mim me deste, né? Deus glorificou, deu a glória para Jesus, glorificou Jesus, e ele diz para que eles sejam um. Eu dei para eles essa glória, para que eles sejam um, como nós somos um. Então, quando a igreja ela é desunida, dividida, rachada, quem está sendo glorificado? Deus? Quem está rindo com tudo isso? Sendo que o próprio Jesus disse que Satanás não luta contra Satanás. O diabo, irmãos, Quanto mais dividido nós somos, mais fraco nós somos. Mas quando nós nos unimos, nós nos tornamos fortes diante dos desafios. Essa é a verdade. Esse é o propósito de orarmos e de nos unirmos, principalmente nesse momento, estarmos unidos. Então eu vou repetir novamente, não fique repassando notícia falsa, não fique criando teoria de conspiração, se você não domina o assunto. Então não pega um assunto e vai reproduzindo porque você acha que o cara é bom. Nem sempre, meu amado. Você tem alguma dúvida? Ligue para nós. Tem o WhatsApp da igreja, nós temos o grupo da igreja, nós temos o Facebook da igreja, entra no Messenger, fala com a gente. Não saia reproduzindo, pesquise para ver se é a notícia que você vai passar para frente, principalmente concernente à igreja, se ela é uma notícia correta. Porque a gente fica vendo aí, muito falatório. Quem disse que o Bolsonaro, eu vou falar aí o líder, para que senão, de repente aí na minha live aí, alguém pode falar, olha lá o pastor partidarista. Não estou falando que eu estou falando de igreja, falando de igreja de Jesus. E eu estou falando para a igreja. Ainda que nós temos que respeitar as autoridades. Mas quem disse que no decreto ele falou que nós podemos voltar a fazer culto? Havia uma suspensão do alvará em várias cidades, como houve também na nossa, que estava suspenso. A partir do momento que o alvará está suspenso, eu não posso abrir. E aí no decreto do presidente, ele diz, olha, a porta da igreja ela tem que estar aberta. Para que se alguém que está desesperado, alguém que está com pânico, alguma coisa, não sabe para onde recorrer, está com medo aí do apocalipse, possa achar a porta de uma igreja aberta e entrar para que o pastor possa estar lá orando por ele. Mas como o alvará estava suspenso, a porta tinha que estar abaixada.
Então agora no decreto é para que a porta da igreja possa ficar aberta. Mas não é para que seja feito culto. Então, é uma questão interpretativa. Olha, mas respeite as orientações do ministro da saúde, né? Do secretário de saúde da cidade, para que não haja aglomerações. Irmãos, aglomeração numa cidade igual a nossa, passou de 10 pessoas, é aglomeração. Se eu juntar o grupo de louvor da minha igreja, eu já passei de 10. Aí os membros já não podem entrar para assistir culto. Eu vou fazer a culto da minha igreja, eu chamo o grupo de louvor, pronto. Só no meu grupo de louvor já deu 10 pessoas. 20. O Lucas está acabando de falar que 20. Entendeu? Então, acabou. Aí já os membros já não podem entrar para assistir culto. E tanto que ele falou, continue fazendo, né, os pastores, os padres, né, então, as pessoas que estão aí, segundo sua espiritualidade, fazendo aí os seus cultos, ou as suas reuniões pela internet, o tanto que o ministro da Saúde aí elogiou isso. Então preste atenção, amado. Então não vamos ficar reproduzindo e criando teoria nesse momento e desunindo. Criticando um pastor, criticando o outro, criticando uma igreja, criticando a outra. Não, meu amado. Vamos nos unir nesse momento em oração. Olha, unidade e oração. Vamos lá. No versículo de número 33. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição de Jesus. E grandiosa graça estava sobre todos eles. É o que eu estava falando na última reunião, né, na última live da terça-feira. Mano, qual é o maior testemunho? Então veja bem, a igreja, ela precisa orar, ela precisa estar unida e ela precisa dar testemunho. Igreja, testemunho para curar. O maior testemunho não era aqui o testemunho de cura. O maior testemunho da igreja aqui, que estava orando, que estava unida, era o testemunho da ressurreição de Jesus. Eu posso te falar uma coisa? Olha quantas pessoas não estão ouvindo falar de Jesus, que estão dentro da sua casa, que estão em pânico, que estão desesperadas, que estão ansiosas, que nesse momento pode estar me ouvindo, ou estão em uma outra live, ouvindo outro pastor, e que de repente nunca entraram numa igreja. Eu já entrei em casa de pessoas que falaram, olha, o senhor é o primeiro pastor que pisa dentro da minha casa. O senhor é o primeiro pastor que pisa dentro da minha casa. Eu já tive a oportunidade de conversar com pessoas e falar assim, olha, sabe que eu nunca conversei com o pastor? É a primeira vez que eu estou conversando com o pastor. Então, olha para você ver. E hoje, nós temos através dessa ferramenta também, alcançar quantas famílias, quantos lares que não podem estar nos ouvindo. Só para você ter uma ideia, a nossa live de domingo ultrapassou mais de 2.000 pessoas alcançadas. Nós somos uma igreja no interior, né, de Minas Gerais, no sul de Minas Gerais. Estamos quase na divisa com São Paulo, aqui com o Rio de Janeiro. E olha o alcance de quase mais de 2.000 pessoas. Então, quantas pessoas que de repente não estão ouvindo, que ainda não entraram numa igreja, que ainda não conversaram com o pastor, que ainda não entregaram a sua vida para Jesus. Então qual que é o motivo de nós estarmos reunidos em família, e de nós estarmos todo mundo em casa, e de nós podermos estar fazendo uso dessa ferramenta que é a internet, meu amado, darmos testemunhos do amor e da ressurreição de Jesus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O maior testemunho que a igreja pode dar nesse momento não é testemunho da cura, é o testemunho, meu amado, da ressurreição de Jesus, e que um dia nós iremos nos encontrar com ele, que ele nos preparou um lugar muito melhor do que esse que nós estamos agora. Esse é o maior testemunho. A cura é uma consequência da nossa intimidade, da nossa fidelidade, da nossa crença, da nossa fé na palavra. Porque aí nós oramos, e a Bíblia diz que tudo que nós pedimos em oração, orando, novamente, volto no início, no versículo 31, da igreja que ora. Aí tudo que a gente pede em oração, crendo, nós receberemos. Olha para você ver, a igreja que está orando e unida, é a igreja que dá testemunho da ressurreição de Jesus. E aí sim, pode acontecer a cura. E se ele não curar? Ele deixa de ser Deus? E se ele não curar, eu deixo de servi-lo? Eu quero a bênção, mas eu não quero o dono da bênção?
É uma reflexão. Então, olha para você ver. O maior testemunho é da ressurreição. A Bíblia diz, olha para você ver, ó, com grande poder, eles foram revestidos de poder. Poder para quê, amado? Igual eu falei, quando eles foram revestidos de poder, eles foram revestidos do Espírito Santo, de poder, para anunciar, irmão, ó, de poder, para anunciar, testemunhar a ressurreição de Jesus. Eles testemunhavam a ressurreição de Jesus com poder. Isso contagiava, isso convertia as pessoas. E hoje as pessoas acham, essa briga toda aí, que a gente está vendo aí no nosso meio, de que se não tiver gente sendo curada nesse momento porque a igreja não está aberta, a igreja não tem poder. E é engraçado que a Bíblia diz que com poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição. E o que eu estou fazendo aqui agora? Não estou dando testemunho da ressurreição de Jesus? Que é um lugar melhor preparado para nós? Que ele morreu naquela cruz para que os meus pecados fossem perdoados? Quando a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estávamos da glória de Deus? Todos pecaram. Desde o princípio do Éden, depois de Adão, todos do pecado original, e é desse pecado que o Senhor Jesus morreu lá na cruz para nos perdoar. É esse o pecado original. Todos pecaram. Então, amado, entenda bem uma coisa, dar testemunho. Então aproveite essa ferramenta, aproveite aí da tua casa, da tua família, e dê testemunho de Jesus. Olha, você sabia que Deus te ama? Você sabia que Jesus morreu para que os teus pecados fossem perdoados? Para que um dia você possa ter a esperança da vida eterna? Você sabe para onde você vai depois da morte? Você tem certeza, a garantia no teu coração, que depois da morte para onde você vai? É esse testemunho, igreja. A cura, ela é só uma consequência. Eu posso orar para que todas as pessoas aí, eu acho que, eu não sei, mas se eu não estiver correto, eu acho que tem algumas pessoas aguardando o exame aí, né? Não, coisa, acho que é em torno de 20 e poucos, né? Que não foram confirmados, estão só aguardando o exame, né? Estão aguardando o exame. Poderia falar, olha, manda essas 28 pessoas lá, né? Manda lá, eu vou orar. Aí, irmão, eu oro. Aí eu repreendo lá em nome de Jesus, essas pessoas são curadas do coronavírus. Amém? Louvado seja Deus por isso. Mas amanhã, irmão, um vizinho do lado da casa dele, não limpa o quintal direito, não se preocupa com o seu quintal, deixa a água lá parada, tem pneu velho, tem lata velha, tem garrafa lá jogada lá cheia de água, aí vai lá, o mosquito da dengue vai lá, prolifera lá do lado lá, aí o mosquitinho da dengue vai lá e aí a pessoa lá foi curada do vírus, né, como diz, né, desse vírus aí, o Covid-19 aí, né? Ou é Covid-19, mas esse aí, né? Corona. Aí ele é curado do corona, amado. E depois vai lá, tá lá no hospital lá com dengue. Irmão, no mundo tereis aflições. E não é eu que estou falando, foi o próprio Cristo. No mundo tereis aflições, tem bom ânimo, eu venci o mundo. Então é esse testemunho que nós estamos preocupados? Sim, ele também tem que acontecer. Mas o maior testemunho, na verdade, é o testemunho da ressurreição de Jesus. Da morte e ressurreição de Jesus. Olha que versículo lindo. Né? 1 João 5,11. Este é o testemunho. Presta atenção. João, né, você que está aí anotando aí, né? Posso pedir para você que nas próximas lives você possa aí estar anotando, né, os versículos que eu estou falando para você e meditando depois. Mas olha, 1 João capítulo 5, versículo 11. Este é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna e essa vida está em seu Filho. Esse é o testemunho. Deus nos deu vida eterna. Em quem, irmão? Em seu Filho. Essa vida eterna está em seu Filho. Esse é o testemunho da igreja.
Esse é o maior testemunho da igreja, não do paralítico, não da ressurreição dos mortos. Deixa eu lhe falar uma coisa, Jesus curou 10 leprosos, 10, no meio do caminho, os 10 foram curados, ó, vai lá e mostra para o sacerdote, os 10, no meio do caminho, foram curados. Quantos que voltaram? Um voltou. 10 foram curados. Um leproso voltou. O que Jesus disse para o leproso que voltou? Vai, a tua fé te salvou. A fé dos outros foram para receber cura. Mas a fé do leproso que voltou, no meio dos 10, foi salvo. É o maior testemunho da igreja. É a salvação. Nós estamos invertendo os valores. As pessoas estão correndo atrás de igreja pelas benesses do que Deus pode promover para elas. Não por aquilo que Deus é, mas por aquilo que Deus pode promover. Por aquilo que Deus pode dar. Não porque Ele é. Não pelo que Ele é. Não porque Ele deu já, né? Porque Ele já deu o Cristo. Não, mas por aquilo que Ele pode me dar. Isso é egoísmo, amado. Isso é soberba. Eu só vou te servir se você me der alguma coisa em troca. Se você não me der nada, eu não quero nada contigo. Não é esse o propósito da igreja. E é isso que a igreja de Jesus nesse momento tem que fazer. E aproveitar esses meios de comunicação e pregar o evangelho da ressurreição. E isso, 1 João 5,11. Esse é o testemunho. Deus nos deu vida eterna. E essa vida está em Jesus. Não há vida eterna sem Jesus. Aleluia. Não há vida eterna sem Jesus. Olha, mais um aí. João capítulo 4, versículo 48. Jesus perguntou: nenhum de vocês vai crer em mim se eu não fizer sempre mais milagres? Olha a pergunta de Jesus. Nenhum de vocês vai crer em mim se eu não fizer sempre mais milagre? Vocês só creem em mim se eu fizer milagre? Vocês só vão crer em mim se eu ficar curando? Se eu ficar multiplicando o pão? Se eu ficar ressuscitando defunto? Quer dizer que se eu não fizer isso, vocês param de crer em mim? Quando ele disse que a comida, na verdade, era a palavra dele. Eu sou o pão vivo que desce do céu. Eu sou o pão. Aquele que de mim se alimenta não sente fome. Se ele é o pão, ele é o verbo que se fez carne. Ele é a palavra encarnada. Quer dizer, o próprio Jesus, né, em João 4,48, né, Jesus perguntou: nenhum de vocês vai crer em mim se eu não fizer sempre mais milagre? Quer dizer que se eu agora não curar, eu deixei de ser Jesus? Eu deixei de ser Deus? Quer dizer que se Jesus não curar agora o povo do coronavírus, quer dizer que então ele deixa de ser Deus? Não, amado. Por quê? Porque na verdade o que Deus nos deu, e como igreja nós precisamos testemunhar, é a vida eterna. É o perdão dos nossos pecados no Calvário e a vida eterna em Jesus. Aleluia! Isso. Louvado seja Deus por isso. Vamos lá, né, irmãos? Não sei se vocês estão me entendendo, né, mas vamos lá. No versículo 34 e 35. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam e traziam o dinheiro da venda e os colocavam aos pés dos apóstolos, que os distribuíam segundo a necessidade de cada um. A igreja, ela precisa ser uma igreja que ora, uma igreja que está unida, uma igreja que testemunha de Jesus e uma igreja que é solidária. É complicado, irmãos. A Bíblia diz que fé sem obra é morta. Tiago diz: mostra a tua fé e eu mostro as minhas obras. Aí alguns dizem: pastor, mas o apóstolo Paulo falou o seguinte, que não é por fé, né? Não é por obras, quer dizer, para que o homem se glorie,
pelas obras, mas pela fé que nós somos salvos. Não é pelas obras. Mas Tiago vai dizer na sua carta que é o seguinte: mostra a tua fé, e eu mostro a minha obra, porque fé sem obra em si mesmo é morta. Deixa eu te falar uma coisa. As duas coisas andam juntas. É impossível um cristão genuíno, autêntico, meu irmão, não ser solidário. Não é possível, irmãos, um cristão autêntico, cristão, está entendendo? Não ser solidário. Essa é a igreja. Isso é povo de Deus. Então vamos lá. A fé ela precisa ser praticada não apenas com um discurso de palavra bonita. A fé ela tem que ter ação. Ela tem que estar junto das boas obras. Olha o que está escrito em 1 João 17, 18. Bom, esse versículo é forte. Mas se alguém que se considera cristão possuir dinheiro suficiente para viver bem e vendo um irmão em necessidade e não o ajudar, como é que o amor de Deus pode estar nele? Filhinhos, deixemos de dizer apenas que amamos as pessoas. Vamos amá-las realmente e mostrar isso pelas nossas ações. 1 João 17, 18. Eu preciso explanar isso para a igreja? Preciso explicar isso? Se alguém que se considera cristão possui dinheiro suficiente para viver bem e vendo um irmão em necessidade não ajudar, como é que o amor de Deus pode estar nele? Eu não vou nem explicar isso, irmão. Eu não vou nem explicar isso. Lê lá na sua Bíblia, lá, 1 João 17, 18. Filhinhos, deixemos de dizer apenas que amamos as pessoas. Vamos amá-las realmente e mostrar isso pelas nossas ações. Então eu quero convocar aqui a igreja Vida na Palavra. Os irmãos da igreja Vida na Palavra. Eu sei que já tem pessoas ficando desempregadas. Eu sei que tem pessoas passando necessidade. Mas você que de alguma forma, está me ouvindo e quiser ajudar, você pode deixar aí nos comentários. Você tiver alguma coisa, separa alguma coisa para nós montarmos cesta básicas. Pessoas vão precisar de ajuda, irmão. Pessoas vão passar dificuldades porque ficaram desempregadas, porque são profissionais liberais que trabalham por conta própria, que vão precisar da nossa ajuda. Então eu quero convocar a igreja Vida na Palavra a nos ajudarmos, nesse momento de você separar e poder nos estar ajudando nessa hora tão difícil, porque a gente sabe que muita gente, e independente da igreja, vai precisar da nossa ajuda e da ajuda de tantas outras igrejas. A igreja solidária, irmão. A igreja solidária. Então eu quero te pedir em nome de Jesus, que nesse momento a gente esteja em oração, que sejamos unidos, está entendendo? Que demos o testemunho de Jesus e que sejamos solidários, nos preocuparmos uns com os outros, está entendendo? Então você que pode nos ajudar, nós aqui não fazemos distinção de placa, de igreja, não fazemos distinção de pessoas, muito pelo contrário, nós com a gente aqui não temos isso. Nós estamos aqui para servir, nós estamos aqui para ajudar, nós estamos aqui para amar um ao outro. Então eu quero convocar a igreja, e as igrejas aqui de Itajubá a convocarem também os seus membros a fazerem isso. Nós temos aí o Copamir, o Conselho de Pastores, nós podemos juntar os pastores, também podemos juntar tudo e poder levarmos aí, socorrermos, pessoas que vão passar necessidade, irmão, vão passar dificuldade. Então eu convoco a igreja Vida na Palavra, que a gente não fique só no slogan, mais do que uma igreja, uma família, que a gente possa realmente viver isso, porque eu duvido que se nós estamos falando sobre família, eu ver a minha família passando dificuldade, eu deixaria eles passando necessidade, eu não fosse lá levar uma cesta básica para eles. Não. Então vamos viver mais do que falar.
Em nome de Jesus. Então eu quero fazer uma oração, eu quero orar por você nesse momento. Quero orar pelo nosso país, quero orar pelo nosso estado, quero orar pela nossa cidade nesse momento. Então feche seus olhos. Vamos orar, irmão. Vamos orar, esteja em oração. Nós temos aí o relógio de oração. Vamos estar orando. Vamos continuar orando, irmãos. Vamos continuar clamando. Vamos continuar buscando em nome de Jesus. Né? Que a igreja Vida na Palavra entenda isso. Mais do que palavra, irmão. Realmente uma família. Em nome de Jesus. Pai, nesse momento, eu quero orar, Senhor, por cada um daqueles que estão nos assistindo. Que o Senhor entre em cada lar agora, Pai, com poder e grande glória. Que o Senhor possa estar repreendendo o medo, a ansiedade, a angústia, a depressão, o pânico. Em nome de Jesus. Porque eu sei que tem pessoas que estão me ouvindo que estão ansiosas, que estão desesperadas, que não sabem o que vão fazer, não sabem aonde isso vai terminar, mas eu quero em nome de Jesus repreender agora esse mal. Porque a tua palavra diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Cuida agora desta casa, cuida deste pai de família, cuida desta pessoa agora que está me ouvindo, Pai. Em nome de Jesus Cristo eu quero declarar a paz que excede todo entendimento sobre esta casa. Eu quero declarar, Senhor, que se as portas se fecharam para essa pessoa que está me ouvindo, portas melhores vão se abrir, porque eu creio que quando uma porta se fecha, o Senhor abre, porque tu tens uma muito melhor, Pai. Muito melhor. Então eu quero pedir neste momento, ó Deus, traga esperança, traga certeza, traga provisão, porque tu és Jeová Jireh. Eu quero neste momento te pedir, ó Pai, abençoa, Senhor, a nossa cidade, a cidade de Itajubá. Abençoa os profissionais liberais, os comerciantes, Pai, os autônomos. Abençoa as empresas. Repreenda essa enfermidade, Pai, do inferno da nossa cidade em nome de Jesus. Em nome de Jesus, guarda a nossa cidade do mal, Pai. Eu quero pedir também, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, dá sabedoria, Pai, para os nossos governantes. Guarda, Senhor, os médicos, guarda os enfermeiros, guarda, Senhor, as pessoas que estão trabalhando nos supermercados, nas farmácias, nas padarias, meu Deus, que trabalham na limpeza da cidade, os policiais, os bombeiros, os motoboys que estão trabalhando para servir as pessoas que estão dentro do seu lar, Pai. Em nome de Jesus, eu quero orar para essas pessoas agora, para que o Senhor guarde elas, cobre elas agora com o teu sangue, para que nenhum mal, Pai, para que praga alguma chegue na vida delas em nome de Jesus, Pai, porque elas são essenciais nesse momento. Nós nos compadecemos, ó Deus, porque nós sabemos que elas precisam, elas estão lá trabalhando, porque elas também precisam. Nós não queremos obrigar que elas estejam lá, mas então guarde elas, Pai, enquanto elas estão trabalhando, o pessoal do SAMU, o pessoal do Exército, e todos eles sejam guardados pelo sangue do Cordeiro, nesse momento, em nome de Jesus. É o que eu quero declarar sobre essas pessoas, ó Pai, não só na nossa cidade, mas no nosso estado, na nossa nação, em todas as nações do mundo, todos, Senhor, que estão trabalhando para que nada possa ficar parado, ó Deus, em nome de Jesus. Eu te peço nesse momento, eu oro pela nossa nação, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, como disse o profeta Jeremias, que nós deveríamos orar, Pai, para que nós vivêssemos em paz. Ali eles deveriam se dar em casamento, deveriam construir as suas casas, e deveriam orar para que houvesse paz na Babilônia, porque eles iriam ficar ali por muito tempo. Porque se o reino vivesse em paz, eles viveriam em paz. A nossa obrigação como igreja não é ficar falando mal do governo, Pai, não me interessa. Nós estamos falando de coisas partidaristas, mas o cristão, aquele que conhece Jesus, ele tem que nesse momento, ó Deus, orar para que o Senhor dê muita sabedoria para os prefeitos, para os secretários, para os ministros, para os governadores, para os deputados, para que possam governar com sabedoria, porque quando um justo governa, o povo se alegra. Porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, mas a tua palavra diz que o povo tem o governo que merece. Então a obrigação nossa não é criticarmos, é orarmos para que as decisões que eles tomem sejam melhor para nós, Deus, como nação, para que o entendimento do Senhor venha sobre eles, sem discussões, Pai. Então abra o entendimento, pelo menos da tua igreja, para que nesse momento a gente possa orar com sabedoria, para que a gente possa estar unido em sabedoria e em conhecimento, para que a gente possa obedecer a tua palavra, para que a gente possa fazer com que ela se cumpra. Então eu oro nessa hora pela nossa nação, Pai. Eu oro pelos nossos governantes em nome de Jesus, Pai,
para que eles tomem as melhores decisões, para que a gente possa, ó Deus, em nome de Jesus, não padecer tanto, Pai, como nós estamos vendo nações padecendo. Então, em nome de Jesus, nos guarda, nos livra do mal, Pai. É o que eu te peço nesse momento. Abençoa, Pai, a tua igreja. Abençoa a igreja Vida na Palavra. Abençoa as famílias. Em nome de Jesus, Pai. E eu te peço que o Senhor nos guarde, Pai, também do mal. Eu oro neste momento e abençoo o teu povo e todos aqueles que estão nos ouvindo. Que o Senhor traga paz sobre essas pessoas. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família. Se você quer oração, deixa aí nos comentários o teu nome, o nome da tua família. Nós estamos num relógio de oração, e aí eu vou fazer a lista com o nome de todas as pessoas e vou colocar lá para as pessoas que estão no relógio de oração de 12 horas para estar orando e abençoando a tua casa e a tua família. Então deixa aí no comentário, né, o seu nome e o nome da sua família, você que deseja oração em nome de Jesus, amém? Então que Deus abençoe vocês, lembrando que domingo, 7 horas da noite, nós estamos ao vivo de novo com a nossa live, amém? Fazendo uma live no nosso culto de domingo, amém? Às 7 horas da noite, e amanhã, né, na página da Igreja Vida na Palavra, vai ser uma live ao vivo, amém? Para os jovens, né? É o culto de jovens, o espaço alternativo. Realmente essa palavra nunca foi real, né? Vai ser um espaço alternativo mesmo, né? Então, que Deus abençoe sua família em nome de Jesus. Deus abençoe. Fique com Deus.